Olá, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo em mais uma semana conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que vem nos explicar sempre aqui sobre a palavra de Deus, os dizeres, né, que Deus nos traz através da Bíblia, os ensinamentos, e nós estamos aqui, né, para bater esse papo com ele novamente. Tudo bem, pastor Sérgio? Uma boa noite a todos, tudo bem, graças a Deus. É uma alegria estar de volta aqui no programa e contando aí com a audiência de todos vocês, que sempre nos anima aí pelo feedback que a gente tem aqui através dos e-mails e dos comentários aí pelas redes sociais. E para mim é uma alegria sempre estar falando deste assunto, porque é um assunto que liberta, que dá liberdade para nós e que abre o nosso entendimento para compreender uma realidade única, que é o reino de Deus, né? Quem conhece o reino de Deus obteve a realidade de todas as coisas. E isso para mim denota assim o quanto realmente precisamos de Deus, né? Como Deus age no nosso coração e nos traz assim coisas boas, né? Que a gente não encontra nas coisas materiais e muitas vezes mesmo ao ler a Bíblia não compreende também, né? Então poder ouvir, né, a palavra de Deus com aquilo que significa, né, em determinados versículos é muito bom. E, né, para falar então sobre isso, já vou, né, pedir para o senhor comentar um versículo aqui do livro de Jeremias, no capítulo 2, o versículo 21 diz o seguinte: Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide brava? Então, né, o que significa isso? Bem, para falar sobre esse versículo, até eu quero fazer um comentário antes, de que em todos os meus anos de vida, eu não vi um mover do povo mundial em busca de Deus. Verdade. Nunca tinha visto. No Brasil, então, nem se fala, né? É na América, no Oriente, é no Ocidente, em tudo que é lugar, eu vejo assim informações fantásticas. Parece que houve um despertamento de Deus nas pessoas nesse momento que está ocorrendo. E isso gera assim uma alegria para todos nós, assim, porque o Evangelho do Reino foi pregado e a semente está dentro das pessoas e agora parece que está germinando aquelas sementes, né? E eu não sei, Deus é que está fazendo, porque não tem homem metendo a mão em tudo isso. Verdade, as coisas de Deus, assim, a gente não precisa pôr a mão, né? As coisas vão acontecendo de uma forma surpreendente, né? Magnífica, assim, né? Simplesmente acontecem, né? Eu estou vendo coisas que nunca tinha visto na minha vida, e a gente vê que é Deus movendo mesmo, não é organizações, não é homens, é a mão de Deus movendo, despertando o povo mundial. Todos aqueles que têm realmente um coração voltado para Deus. E olha, se formos falar, né, a verdade, é o que nos dá esperança, né, nesses tempos assim de tanta maldade, tribulação, coisas ruins, né? A única coisa que nos resta, que nos dá esperança realmente é Deus, né? Este significado de algo maior, de algo além, né, desse mundo visível, né? Porque não é possível que seja só isso a nossa vida, não é, pastor? Não é só isso, isso aqui apenas é uma passagem de um percurso que é longo, né? Mas vamos chegar na eternidade com Deus, que nós não temos a menor noção do que significa e do que é isso. Mas a Bíblia diz que nunca isso passou pelo coração do homem, nada próximo a isso, o que Deus tem preparado para aqueles que os temem, né? Aqueles que temem a Deus vão experimentar essas maravilhas. E eu creio que a gente pensa assim que é poucas pessoas que querem Deus, mas o que eu estou vendo hoje não é
Não, é muita O que eu estou gente. vendo é muita gente. Muita gente que realmente, como o senhor disse, brotou aquela semente, né? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu vejo líderes de países se pronunciando, né, da presença, da existência e da necessidade divina no coração, né? Isso aí é uma coisa que eu nunca vi antes. Mas com relação ao versículo lido, tem duas conotações esse versículo, né? A primeira delas que Deus remete a gente lá para Gênesis, onde Deus criou o homem puro, limpo, sem pecado, plantou na terra, né? Colocou o homem na terra puro. Isso pecado, é a vide excelente. Vide excelente. Aí o homem caiu, se corrompeu, né? E até hoje, em todas as gerações, Deus está fazendo operações especiais através da igreja, do evangelho, através do batismo, do novo nascimento, da pregação do evangelho. Está recuperando pessoas para que elas se purifiquem novamente e voltem ao seu estado original. Então, na realidade, Deus só está fazendo uma referência de que ele tinha um plano e esse plano sofreu uma solução de continuidade, mas a derrota não prevalece, porque Deus vai buscar o povo dele de volta, como está fazendo, né, para fazer com que eles se purifiquem dos pecados e adquiram a verdadeira natureza que Deus deu a nós, que é a natureza divina, e que nós possamos ser uma vide frutificante ainda antes da glorificação e arrebatamento do povo de Deus da terra, né? Então, esse versículo se refere a essas coisas. Então, hoje, a igreja é aquele instituição divina que está buscando de volta em cada geração esses que estão impuros e caídos em pecados. Que aí a vide se tornou infrutífera, né? Mas que pode frutificar ainda. Com certeza, com certeza. Hoje, quantos exemplos nós temos na história desses últimos 2000 anos, e até no Velho Testamento, de pessoas que eram extremamente malignas e estavam engolfadas em pecados e se transformaram. Eu conheço muitas. Então, isso prova a eficácia, a existência e a eficácia divina. Quando entra no coração do homem, quando esse homem é trabalhado pelo Espírito Santo, pela palavra, através do ministério da igreja, né? Então, Deus está buscando o seu povo para ser usado pelo Espírito Santo, que é a vide excelente. Olha, então a gente, né, deve orar por aquelas pessoas que ainda, né, não frutificaram, para que elas venham a frutificar, né? A intercessão é algo crucial para que isso aconteça. A oração, né, de intercessão por aquela pessoa ou aquelas pessoas. É incrível, assim, o poder da oração. Eu já vi isso acontecer, de pessoas que você olhava assim, não tem a menor possibilidade de falar nada de Deus para ele. E essas pessoas foram convertidas. Isso é o poder de Deus, porque houve oração intercessória a favor deles. Eu tive pessoas na família que quando eu aceitei Jesus, elas quase me expulsaram de casa, né? E hoje essas pessoas estão comigo na igreja por causa da intercessão. Nunca preguei para eles, só dei testemunho de conduta de vida. Eu mostrei para eles o efeito da palavra no coração. Da prática dessa palavra. A mudança drástica que houve do Sérgio antigo, do Sérgio com Cristo, mudou muito. Aí eles mesmos disseram para mim, olha, essa igreja tem eficácia, tem Deus, porque tu não é mais aquele homem. Olha, eu não consigo nem imaginar, né? Pelo que o senhor me conta, né? Não era fácil estar aí hoje, né? Pessoa maravilhosa, né? Não era tão maligno. Pessoas. Não era tão maligno. Nós tínhamos... Só não conhecia Deus, né? Como nós conhecemos. E a gente julga muitas vezes porque a gente tem uma cegueira espiritual, né? Então a gente logo vê com os olhos naturais e julga, mas
Estamos, na verdade, cegos. Bem, pastor, nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos com você aí, né, para, quem sabe, decifrar aqui mais um versículo da Bíblia. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e conversando hoje com o ministro do Evangelho, mais uma vez, Sérgio Alves, perguntando a ele agora sobre alguns versículos também do capítulo 2 do livro de Jeremias, no 26, 27 e 28, que diz assim: como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: Tu és meu pai, e à pedra: Tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas, em vindo a angústia, dizem: Levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Amém. Esse versículo fala, né, ele faz uma comparação, que quando um ladrão não tem êxito na sua maldade e ele é flagrado, o que acontece? Ele sente um pavor, uma vergonha, porque ele fica exposto para todo mundo, e todo mundo vai ficar sabendo que ele era um malfeitor. Então, a vergonha é muito grande, porque por mais maligno que uma pessoa seja, ela tem uma consciência, né? E na hora em que o delito é flagrado, aquela consciência atua nele. E ele, então, ele fica, além de ficar extremamente desconfortado, ele fica envergonhado tremendamente das pessoas estar olhando para a cara, para o rosto dele, sabendo que ele é um ladrão, né? Aí Deus pega esse exemplo e traz para o povo de Israel com relação a Deus. Que quando Deus levanta os profetas e começa a desmascarar a idolatria do povo de Deus, eles também ficam se sentindo que nem esse ladrão flagrado. Eles sentem vergonha, porque estão confiando em pessoas e coisas e matérias, e não confiando naquele que o criou, naquele que o gerou, naquele que te dá a respiração, a vida e o sustento, que te dá tudo na vida. Naquele momento, a consciência dos idólatras é acionada, porque aquela exposição profética, e eu lembro de uma passagem no Evangelho de João, se não me engano no capítulo 8, onde os fariseus queriam matar a pedra, queriam apedrejar uma mulher que fora pegada em flagrante adultério. O que aconteceu? A vergonha que aquela mulher estava sentindo, exposta diante de Jesus, do povo e dos fariseus, dos escribas, dos religiosos. Ela disse que ela não falava uma palavra sequer diante daquela situação, porque ela foi exposta, os seus delitos vieram a público, e ela não se defendeu, ela não arrasou, porque não havia coragem nela para contrapor aquilo que ela cometia. Não havia razões para ela dizer uma palavra sequer. Então ela se humilhou diante da sua falta, diante do seu erro. E é isso que Deus está falando nesses versículos. Quando Deus traz luz para o povo que adora falsos deuses e que crê em coisas que não é o verdadeiro Deus, essas pessoas ficam nessas condições vergonhosas, né, com um desconforto tremendo interno, né? E eu senti muita vergonha quando me converti ao Senhor. O Senhor desmascarou a minha idolatria, né? Porque eu vivia confiando em umas religiões que não tinham Deus. E até levei muitas pessoas para esse caminho.
Veja bem, quando Deus me abriu os olhos, dissipou a cegueira da idolatria da minha vida, e eu vi que só Deus era Deus, meu Deus, você não sente, o mal-estar que a gente sente, parece que tu fica vermelha sem ninguém tá te olhando. Tua pele fica vermelha no rosto. Porque como eu acreditei em tamanha ignorância, né? Porque aquilo dá uma sensação assim que a gente nem sabe descrever com palavras. O mal-estar que a gente sente. E aí a pessoa, quando recobra a sobriedade, ele leva um bom tempo para se livrar da falsa culpa, porque ele já confessou o pecado, Deus já perdoou. E se livrar da falsa culpa e para assumir publicamente, com humildade, que ele fora aquele ignorante que agora está dentro da realidade da verdade. Nossa, isso é importante, né? Se Deus também já perdoou, muitos às vezes ainda ficam com essa falsa culpa e sofrendo, isso também tem, não é? E hoje, embora o povo creia em Deus, mas assim, eles não têm uma vida de intimidade com Deus. Eles sabem que Deus é Deus. Eles têm uma crença, mas essa crença é muito superficial, é muito distante de Deus. Mas Deus pode aproximar todas as pessoas, porque eu me lembro que nós tínhamos na nossa casa, nós tínhamos uma religião definida, que era o catolicismo romano. Mas a gente nunca fora íntimo de Deus e nunca cresceu em vida espiritual, porque nós íamos na missa de 6 meses, quando tinha batismo, casamento, nessas coisas. Então eu não tinha uma vida com Deus, eu não conhecia Deus. Mas eu, no meu coração, eu era de Deus, entende? Assim, tem muitas pessoas que estão sendo preparadas realmente para aumentar sua comunhão e intimidade com Deus, que estão nesse tipo de crença superficial e distante. Né? Lá dentro, no profundo de cada ser, eles querem Deus. Só que eles parece que não sabem resolver a equação do dia a dia para chegar lá. Olha, ao mesmo tempo que o senhor disse que ficou envergonhado, né? Mas são dois sentimentos ao mesmo tempo, o envergonhado e também a sensação maravilhosa, né? De descobrir Deus, né? Quem Ele é, né? E todas aquelas coisas que a gente até então, né, não conhecia, né? Quando Ele se manifesta na nossa vida. Por que acontece essas duas coisas? Porque quando você recebe a iluminação de Deus da verdade, dentro da nossa mente tem uma partição, tem uma parte que nos acusa e nos chama de ignorante, né? E tem uma parte que a gente sente alegria, que é onde Deus entrou e penetrou com a sua luz. Então esse misto de sentimentos realmente acontece, né? Verdade. Eu tenho que confessar uma coisa aqui, né, pastor, que antes desse conhecimento eu tinha várias estátuas lindas, bem elaboradas, bem esculpidas, né, no meu quarto, de vários, né, santos e enfim, né, e eu acendia uma vela para cada santo, como se diz, né, e orava para cada um. Vai ver que no meu íntimo eu pensava, né, algum deles vai me atender, né. Mas então, e depois, né, que Deus se descortinou como o único, poderoso e verdadeiro Deus, e a gente compreende, né, esse tipo de coisa, e não se desmerece nenhum santo, porque todos são santos, foram santos, enfim, né, mas é a Deus, né, o único Deus que nós devemos nos referir, né, e a Jesus Cristo, que é o único intermediário entre Deus e os homens. Então essa descoberta realmente, assim, foi uma libertação, né, na verdade. E é exatamente isso, uma libertação de não saber a verdade, né? Eu fui liberto de ignorar a verdade. E isso é fantástico, como a gente tem que agradecer a Deus, porque existe uma palavra do Senhor, do Espírito, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ainda bem. Então, por isso que nós estamos aqui. Sim. Todos vão vir, vem muitos ainda, que não estão na igreja, vão vir, e Deus vai perdoá-los, e vai iluminá-los, e eles vão ter a bênção de Deus também.
Olha, por isso está escrito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essas experiências que a gente passa a ter com Deus são maravilhosas e nos fortalecem na caminhada, mostrando que Ele é um Deus vivo, verdadeiro, né? Presente, né? E se manifesta quando nós o buscamos, e o buscamos de todo o coração, né? Como também diz na palavra. Bem, pastor, infelizmente, nosso programa já está chegando ao final, mas nós lhe aguardamos na próxima semana aí, né, novamente para falar um pouco mais dessas maravilhas aí, né, que Deus opera em nossos corações. Então, muito obrigada novamente e até a próxima semana. Eu dou uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Verbo.